noite. Olá, boa noite. Maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal vota a favor da tese que pode levar à anulação de sentenças da Lava Jato. Novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, toma posse e afirma que irá atuar com independência e autonomia. E você vai ver também. Polícia Federal prende o ex-governador do Tocantins, Marcelo Miranda, do MDB, por lavagem de dinheiro e fraudes em licitações. Divulgado relatório que reúne provas da ligação telefônica entre Donald Trump e o presidente da Ucrânia. A conversa motivou a abertura de um processo de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos. Manchas de óleo no litoral do Nordeste já atingem 99 regiões de 8 estados. Ibama diz que é petróleo cru e não é do Brasil. Polícia Federal prende mais 15 suspeitos de ordenar ataques no Ceará. Até agora, foram mais de 80 atentados em uma semana e 70 presos. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento sobre delatores em processos criminais. Se eles devem ou não apresentar as alegações finais antes de delatados. O resultado dessa análise pode levar à anulação de várias sentenças, inclusive da Operação Lava Jato. A repórter Caroline Aguiar acompanhou a sessão e traz direto de Brasília as informações. Carolina, boa noite. Como é que está o placar aí em Brasília? Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Bom, o placar está em 6-3 pela tese de que os delatados devem ser ouvidos depois dos delatores. Ou seja, já existe uma maioria para que fique assim a ordem de processos em que houver delação premiada, os delatados teriam o direito de fazer as alegações finais depois dos delatores. Lembrando que isso abre a porta para uma possível anulação de condenações de processos que foram feitos com os dois falando ao mesmo tempo, fazendo as alegações finais ao mesmo tempo. Votaram por essa tese que tem maioria os ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Celso de Mello. Votaram contra o ministro relator, que é o ministro Edson Fachin, e os ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. A sessão foi suspensa por hoje e vai ser retomada na próxima quarta-feira. E ela foi suspensa porque estava faltando o voto do ministro Marco Aurélio Mello, que teve que se ausentar da sessão, e também do presidente da Corte, ministro Dias Toffoli. Apesar disso, Toffoli já adiantou que também vai votar pela tese vencedora. Além disso, na semana que vem, eles vão ter que tomar uma decisão bastante importante, que vai ser a abrangência dessa decisão. Se isso vai valer para processos já encerrados, ou seja, se vai realmente poder anular condenações, se só vai valer daqui para frente, se vai valer só quando o advogado recorrer à justiça ou vai valer independente disso. Então, essa decisão é importante que vai definir a abrangência dessa decisão tomada hoje aqui, já com maioria, na verdade, pelo Supremo Tribunal Federal. Lembrando que os processos da Lava Jato podem ser fortemente atingidos por isso, porque todos eles foram feitos com delatados e delatores fazendo as alegações finais ao mesmo tempo. Mas vamos ver como é que foi a tarde, alguns votos dessa tarde na reportagem. A sessão foi retomada com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que discordou do relator do processo, o ministro Edson Fachin. Para Moraes, o relator age como um parceiro do Ministério Público na acusação e, por isso, os delatados têm o direito de se manifestarem por último, para se defenderem com todas as informações em mãos. O direito, o chamado, o denominado direito de falar por último, está, logicamente, contido no exercício pleno da ampla defesa, englobando a possibilidade de refutar todas, absolutamente todas as informações, alegações, depoimentos, insinuações, provas e indícios em geral que possam direta ou indiretamente influenciar e fundamentar uma futura condenação penal. Todas. Entre elas, inclusive, entendo, presidente, as alegações do delator.
Ontem, no início do julgamento, Fachin já tinha defendido que a delação premiada deve ser analisada pela sua eficiência. O relator ainda observou que, no caso julgado, a ordem das manifestações não influenciou na condenação e que não há motivo para anular a decisão. Hoje, ele foi acompanhado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que ressaltou que, caso o STF determine que delatados devem ser ouvidos depois dos delatores, a regra só deve valer daqui para frente e não anular as condenações já feitas. A falta de concessão de prazo sucessivo para apresentação de alegações finais entre corréus colaboradores e não colaboradores não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Essa é a minha inequívoca convicção. Porém, presidente, se para construir uma solução intermediária se optar por dizer em obter dictum que o Supremo entende que doravante se deva interpretar a legislação no sentido de que o réu não colaborador fale depois do réu colaborador, eu também aderiria a essa posição intermediária, porque acho que a lei poderia ter feito e acho que não é uma interpretação absurda. Apenas acho que ela não está na legislação. A discussão chegou ao plenário do STF depois que a condenação do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, na Lava Jato, foi anulada pela segunda turma da Corte. A decisão foi tomada porque, durante o julgamento em primeira instância, comandado pelo então juiz Sérgio Moro, delatores e delatados apresentaram as alegações finais no mesmo prazo. A partir daí, vários outros condenados recorreram ao STF, pedindo a anulação das condenações, entre eles o ex-presidente Lula. Este julgamento trata do caso específico do ex-gerente de empreendimentos da Petrobras, Mário Almeida Ferreira. Foi uma enorme, gigantesca derrota da Operação Lava Jato, levada a cabo por uma brecha, por um branco muito polêmico na nossa confusa legislação. Neste momento, corruptos de vários matizes estão festejando uma possível impunidade. O novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tomou posse hoje. No primeiro discurso como chefe do Ministério Público, Aras disse que irá atuar com independência e pautado no diálogo. Ao assinar o termo de posse, Augusto Aras encerrou a maratona iniciada na manhã desta quarta-feira, quando foi sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. No meio da tarde de ontem, o nome dele foi aprovado pelo plenário da Casa. E hoje, no Palácio do Planalto, ele falou pela primeira vez como Procurador-Geral da República. No discurso, afirmou que atuará com independência. O Ministério Público tem o sagrado dever de velar por todos esses valores e o haverá de fazer com a independência, com a autonomia aqui referida pelo senhor presidente. Aras disse ainda que buscará o diálogo. A nota forte desta nossa gestão há de ser o diálogo e por este diálogo eu entendo que poderemos contribuir para solucionar os grandes problemas do Brasil. Responsável pela indicação de Augusto Aras, o primeiro nome desde 2003 fora da lista tríplice da entidade que representa os procuradores da República, o presidente Jair Bolsonaro fez questão de dizer que o novo chefe do Ministério Público Federal irá atuar com a Constituição na mão. Durante o processo de escolha para substituir Raquel Dodge, Bolsonaro foi acusado por opositores de procurar alguém que se submetesse às vontades do Executivo. Ele não é governo. Ele é um guerreiro que vai ter em uma de suas mãos a bandeira do Brasil e na outra a Constituição. A responsabilidade dele é enorme, porque muita coisa de interesse do nosso querido Brasil passa pelo Ministério Público. Nós, brasileiros, estaremos perfeitamente alinhados com suas decisões. É um MP que tem que continuar altivo, independente,
e, obviamente, extremamente irresponsável. Apesar de já ter tomado posse, Augusto Aras só vai começar a trabalhar oficialmente na próxima quarta-feira, quando haverá a cerimônia de transmissão de cargo na Procuradoria-Geral da República. Até lá, Aras estará focado na montagem da equipe. A partir de hoje, começo a reorganizar os trabalhos administrativos da Procuradoria-Geral da República. Estarei reunido até o final da tarde, quiçá à noite, com os colegas, para podermos pensar a estrutura desta Procuradoria-Geral da República. Então, nós teremos que gastar este tempo até o dia 2, para, com as dificuldades naturais de falta de tempo, enfim, fazermos os estudos para que a transição se opere, ainda que já no curso do biênio que se inicia hoje. O mandato de Procurador-Geral da República tem a duração de 2 anos. Ao final desse período, Augusto Aras poderá ser reconduzido ao cargo por mais 2 anos, se for o desejo do presidente Jair Bolsonaro. O doutor Aras fala em correções da Lava Jato. Espera-se que essas tais correções sirvam para aprimorar a operação, corrigir os seus erros e possibilitar o enquadramento na lei de corruptos que ainda estão soltos. Não dá para acreditar que Aras, um homem que tem passado, que tem história, vá desempenhar o triste papel de coveiro da Lava Jato, que tem prestado imensos serviços ao Brasil. O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que o cacique Raoni, uma das lideranças indígenas mais conhecidas do Brasil, não representa todos os índios. A fala do presidente foi uma resposta às críticas feitas por Raoni durante visita ao Congresso Nacional. Em discurso na Assembleia Geral da ONU, Bolsonaro já havia diminuído a importância de Raoni. Levei uma ilha lá, Isani Calapago, não existe mais o monopólio do Raoni. O Raoni fala outra língua, não fala uma nossa língua. É uma pessoa que está com essa idade avançada, vou respeitá-lo como cidadão, mas ele não fala pelos índios. Cada tribo indígena tem um cacique. Uma má notícia para quem viaja de avião. O Congresso manteve o veto do presidente Jair Bolsonaro quanto à cobrança pelo despacho de bagagens. A notícia repercutiu mal entre os passageiros que embarcavam hoje no Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Eles consideram injusta a cobrança pela bagagem despachada. Fora que a passagem em si já é cara, tem todas as taxas, ainda você paga pelo despacho, eles não têm cuidado com a bagagem, sempre quebra, joga de qualquer jeito, não tem muita segurança também. O preço é salgado. 2 das 3 companhias aéreas brasileiras cobram R$ 60 pela primeira bagagem despachada e R$ 100 pela segunda, se o aviso for feito com antecedência. Do contrário, os preços sobem para R$ 120 e R$ 140. Uma das companhias cobra apenas R$ 1 a menos pela primeira e pela segunda mala, se o aviso for feito com antecedência. É o que pagou Luiz Pereira, de partida para Brasília. Ele desembolsou R$ 59 para despachar a mala. Em vez de facilitar para a gente que é brasileiro, que é pagador de imposto, fazer dificultar a situação. Então eu acho ruim essa decisão, péssima. A decisão de manter a cobrança foi da Câmara dos Deputados, que ontem manteve o veto do presidente Jair Bolsonaro à isenção da cobrança. Para derrubar a decisão de Bolsonaro, eram necessários 257 votos, mas foram obtidos 247, 10 a menos. A regra que está colocada é a regra que vai agora, com a autorização do 100% de capital estrangeiro para as companhias aéreas, gerar a possibilidade em 12 meses que as companhias aéreas venham para o Brasil estrangeiras e operem o mercado regional. A principal justificativa para a cobrança é que, deste modo, as passagens ficariam mais baratas para quem viaja apenas com a bagagem de mão. Mas, na prática, os passageiros dizem que ainda não sentiram este efeito. Se tivesse uma diminuição do valor da passagem, né? Mais promoções, assim, mas a gente não viu diferença nenhuma. Pelo contrário, né? A gente está pagando mais por isso. É isso mesmo, as empresas aéreas haviam se comprometido que a cobrança das bagagens, o preço das passagens com isso seria reduzido. Com esse veto,
várias empresas estrangeiras vão querer voar no Brasil, porque essa questão das malas é assim praticamente no mundo todo. Isso deve aumentar a concorrência. Mais empresas, mais concorrência, mais redução no preço das passagens. E hoje a americana Delta anunciou a compra de 20% da Latam. A operação custou 1 bilhão e 900 milhões de dólares. O Congresso Nacional promulgou parte da proposta de emenda à Constituição da cessão onerosa, que trata de recursos que estados, municípios e a União têm direito por permitir a exploração de petróleo na área do pré-sal. Um acordo costurado entre os presidentes da Câmara e Senado, além do ministro da Economia, Paulo Guedes, permitiu que a parte da proposta que autoriza um mega leilão de áreas de exploração passasse a valer, mesmo antes dos deputados analisarem destaques que foram apresentados ao texto no Senado. A estimativa do governo é arrecadar 106 bilhões de reais com o leilão. O Banco Central aumentou a projeção para o crescimento do PIB neste ano. De acordo com o relatório trimestral divulgado hoje, a previsão é de que a economia do país cresça 0,9%. No relatório de junho, a previsão era de 0,8%. Já no caso da inflação, o Banco Central manteve a projeção anterior de encerrar o ano em 3,3%. A Polícia Federal prendeu o ex-governador do Tocantins, Marcelo Miranda. O político do MDB é acusado de integrar uma organização criminosa suspeita de causar um prejuízo de 300 milhões de reais aos cofres públicos. Marcelo Miranda foi preso em Brasília no apartamento funcional da mulher dele, a deputada federal Dulce Maria, também do MDB, mas que não é investigada. O ex-governador de Tocantins foi transferido para Palmas. Em Tocantins, os policiais fizeram buscas na casa do político. O pai e o irmão de Marcelo Miranda também foram presos. Os três são suspeitos de integrar uma organização criminosa que teria cometido crimes de corrupção, peculato, fraudes em licitações, desvio de recursos públicos, recebimento de vantagens indevidas, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, o grupo teria causado um prejuízo de 300 milhões de reais aos cofres públicos. Batizada de 12º trabalho, a ação de hoje é um desdobramento de uma outra operação da Polícia Federal. O advogado da família classificou a prisão como desnecessária e fora do contexto jurídico. Essa prisão foi antecedida por várias outras operações, inclusive da Lava Jato. Esse tipo de combate à corrupção desagrada, é claro, a amplos setores da política e do empresariado que sempre nadaram de braçada na corrupção e na impunidade e querem agora voltar a nadar do mesmo jeito. A sociedade brasileira não pode ficar calada e continuar a ser roubada em silêncio. Você vai ver agora a luta de um pai que conseguiu a guarda da filha na justiça, mas desde então nunca mais viu a criança. A ex-mulher sumiu com a menina. O comerciante Dicran e Kaline tiveram um rápido relacionamento e dele nasceu Caterine. Mas a história que poderia se tornar um conto de fadas virou um pesadelo. Segundo Dicran, ainda na gravidez, a mulher disse que o feto sofria de miopatia mitocondrial. Mas após o nascimento do bebê, a situação se complicou. A mãe alegava que a criança tinha uma doença, mas não permitia que a filha passasse por um exame. Foi quando o pai decidiu se separar e buscar na justiça a constatação se a menina tinha ou não um problema de saúde. Fui assumindo aquilo como uma mentira, então ia acontecer no primeiro mês, aí não aconteceu, virou segundo, aí virou terceiro, e aquilo se tornou insustentável a tal ponto de eu falar, basta, isso chega. Eu só vou conseguir buscar o melhor para minha filha uma vez que eu não estiver mais aqui convivendo com isso. Eu preciso voltar para a minha realidade, dos meus familiares, dos meus conhecidos, e buscar os meus direitos. As duas famílias são de Santos, no litoral paulista. Hoje a menina tem 5 anos de idade
E a 4, o único contato que Dicran teve com a filha foi em uma rápida visita. De primeiro momento, a juíza estipulou que fosse dentro da casa deles. Então foi um ambiente assim, muito hostil para mim, mas eu vi que tinha um advogado, tinha um oficial de justiça, eu me senti ali um pouco confortável para entrar. E ver a minha filha foi uma coisa que eu não tinha como dar um passo para trás. Em março deste ano, o comerciante ganhou a guarda de Caterine, mas a mãe e filha nunca mais foram encontradas. Atualmente é considerada desaparecida. Inclusive, existe hoje um inquérito policial instaurado. A Polícia Civil está investigando um eventual crime de subtração de incapazes praticado pela mãe, porque não é mais detentora da guarda e não entrega a criança. Tentamos falar com a advogada da ex-mulher de Dicran no escritório dela. Ela não estava, mas atendeu nossa ligação. O pai tem a guarda da menina, né? Como é que vai ficar isso? Não sei ainda. Isso aí a gente não pode saber. A gente entrou com recurso, vamos ver, né? Entrou com recurso? E onde é que está a criança? Eu não sei. Uma espera sem fim para um pai sem notícias da filha. Ela não conhece nenhum parente, ela não tem acesso a nada, eu não sei se ela está sendo alfabetizada, eu não sei nada da vida, da saúde dela, se ela já teve uma gripe, se ela realmente teve algum tipo de vacina. Isso tudo deixa um grande vazio, mas eu tento manter a minha mente sã, sadia, para poder buscar o que é melhor para ela. Uma ação extrajudicial da Defensoria Pública de Minas Gerais tem ajudado milhares de pessoas a ter acesso a um direito fundamental de todo cidadão que nem sempre é respeitado. É o reconhecimento da paternidade. Sandra e Soraya sempre viveram com o pai, mas sentiam falta do nome dele na certidão de nascimento. O registro tinha apenas o nome da mãe. Era muito constrangedor, né? O pessoal, todo mundo perguntava, você não tem pai? Vai crescendo, você começa a preencher documentos, né? E pede a filiação e não tem o pai. Outras duas filhas do segundo casamento do seu José também passaram por isso. O custo era caro. Por minha conta não deu. Então tive que esperar, aguardar. A situação só foi resolvida no ano passado. Seu José se inscreveu em um mutirão e, enfim, fez o reconhecimento oficial da paternidade sem pagar nada. Nós ficamos até na dúvida, né? Será que é tudo isso mesmo? Que é tudo de graça? E realmente, assinamos os documentos e saímos de lá com 30 dias, nós só buscamos no cartório nossas certidões novas. Nos últimos 8 anos, a ação chamada Direito a Ter Pai realizou mais de 2.400 reconhecimentos espontâneos de paternidade. O mutirão da Defensoria Pública aqui de Minas Gerais oferece também exames de DNA. O direito à paternidade é garantido pela Constituição e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, segundo o Conselho Nacional de Justiça, cerca de 5,5 milhões de brasileiros em idade escolar não são registrados pelo pai. É importante porque é uma garantia de cidadania e, além disso, garante os direitos decorrentes desse reconhecimento, como o direito à pensão alimentícia e os direitos sucessórios. A próxima edição do mutirão vai ser no dia 25 de outubro, em Belo Horizonte e em outras 52 comarcas de Minas Gerais. As inscrições vão até o dia 4. Quem já aproveitou a oportunidade, agora mostra com orgulho o nome do pai na certidão de nascimento. Se a gente tem pai, né, tem que ser registrado pelo pai, né? É o pai da gente, então a gente quer no registro e quer na vida da gente, né, que é o principal. A Polícia Federal cumpriu hoje 15 mandados de prisão contra suspeitos de ordenar os atentados no Ceará. No total, já são mais de 70 presos. O número de ataques passa de 80 na nova onda de violência no estado. No 7º dia de ações criminosas, a maioria dos casos foi registrada fora da capital. Em Aratuba, esta viatura da polícia foi incendiada em frente a uma base da PM. O veículo ficou completamente destruído. Em Iguatu, o alvo foi este caminhão de lixo. A Câmara Municipal de Pindoretama também foi atacada. Alguns móveis foram queimados. Na capital, os criminosos tentaram incendiar uma ambulância do SAMU. Mais de 80 ataques já foram registrados. Nesta quinta-feira, a Polícia Federal cumpriu 15 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão no Ceará e em Pernambuco. Os alvos são chefes das organizações criminosas que teriam ordenado os ataques. Segundo a investigação, as ordens partiram de lideranças que cumprem penas
e foram executadas por integrantes da mesma organização que estavam em liberdade. Em Pernambuco, o mandado foi contra um líder da facção. Na cela dele, a polícia apreendeu um celular. Ele seria fundador de uma facção, né, membro da cúpula dessa facção, e como eu tinha falado anteriormente, ele teria ordenado os ataques no mês de abril, no dia 1º de abril, em face das torres de transmissão de energia. Como também nós estamos investigando a questão da participação dele em envolvimento nas ordens relacionadas aos ataques que estão acontecendo no estado do Ceará nesse mês de setembro. No Ceará, com a apreensão de cerca de 6.000 celulares nos presídios, a polícia diz que os criminosos enviavam as ordens por bilhetes entregues aos visitantes e advogados. Em outra operação, um advogado de 25 anos foi preso com várias anotações feitas pelos detentos. Alaor Patrício Júnior não tinha antecedentes criminais. A comunicação deles efetivamente não acontece através do telefone celular. E a única forma deles terem comunicação exterior são através das visitas ou contatos com advogados, né? Para desarticular a facção, cerca de 500 detentos foram transferidos de unidades. Mais de 70 pessoas foram presas desde o início dos ataques na semana passada. Denúncias podem ser feitas pelo Disque 181. Homens armados invadiram uma estação do metrô em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, e tentaram matar um vigilante. Imagens do circuito de segurança da estação Jaboatão Velho mostram quando 3 homens chegam correndo apontando as armas. Os disparos são feitos à distância. O vigilante, que está sozinho e encostado na parede, corre. Uma usuária do metrô com uma mochila nas costas também corre e se esconde. A ação toda durou poucos segundos. O vigilante Tertuliano Menezes dos Santos, de 27 anos, foi atingido por um tiro de raspão no pescoço. Ele está internado no Hospital da Restauração, na região central do Recife. O estado de saúde dele é estável e não corre risco de morte. A polícia trabalha para identificar os atiradores. A polícia do Rio de Janeiro investiga a morte de 3 jovens em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Uma das hipóteses é feminicídio. As 2 mulheres e uma adolescente foram assassinadas por volta das 8 horas da noite de ontem neste prédio. As irmãs Ingrid Rocha, de 19 anos, e Stephanie Rocha, de 15, estavam jantando com a prima Andressa Soares, de 20 anos, no momento do crime. Testemunhas contaram que um homem entrou em um dos apartamentos deste prédio e atirou contra as 3 jovens. A polícia investiga se o autor dos disparos seria o ex-namorado de uma das vítimas. Segundo testemunhas, ele não teria aceitado o fim do relacionamento e também teria envolvimento com o crime organizado. Além das jovens, uma idosa e uma criança de 2 anos estavam na casa no momento da execução, mas não foram atingidas. Familiares das vítimas já foram ouvidos na divisão de homicídios. Agentes da Polícia Civil percorreram a vizinhança colhendo depoimentos e estão em busca de câmeras de segurança da região para tentar identificar o assassino. Em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, um professor de futebol é flagrado agredindo com chutes uma criança de apenas 7 anos. As agressões foram registradas com uma câmera de segurança durante uma aula por volta das 5h30 da tarde de ontem, numa quadra de um condomínio fechado. De acordo com familiares do garoto, o professor de camiseta vermelha se irritou no momento em que a criança de camiseta branca correu para o meio da quadra durante um jogo de futebol. O homem foi até o menino e o derrubou com um chute. Já no chão, desferiu mais 2 pontapés. O aluno saiu correndo. Nestas fotos, as marcas das agressões nas costas e num dos ombros da criança. A família registrou um boletim de ocorrência e um inquérito policial foi aberto. O menino passou por exames periciais. O professor foi intimado a prestar depoimento. 8 pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas. A quadrilha tinha funcionários de companhias aéreas e de aeroportos que facilitavam o envio de cocaína para a Europa. O vídeo mostra o flagrante feito pela Polícia Federal no terminal de Confins em maio deste ano. Na mala, 35 quilos de cocaína pura, que teriam como destino Lisboa, em Portugal. Esse seria o 3º carregamento que a quadrilha embarcava para a Europa. Positivo para cocaína.
O esquema mantinha uma rede de funcionários dentro dos aeroportos. Essa bagagem ela era inserida na área de triagem de bagagens de voos domésticos das companhias aéreas e internamente ela era movimentada para a área internacional. Dessa maneira, eles burlavam todos os mecanismos de controle, retirando essa mala dos aparelhos de raio-x. Durante a Operação Iscariote, os policiais federais cumpriram 26 mandados de busca e apreensão. 7 deles aqui em Confins, 12 no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. 8 suspeitos foram presos em flagrante. Os mandados de hoje estão sendo cumpridos exatamente para a gente coletar maiores informações sobre o grau de complexidade e o alcance desse grupo. Se eles estão em outros aeroportos do país, se eles estão também no exterior, tentar identificar quem facilitava o desembarque dessa aeronave no exterior. Os suspeitos podem responder por tráfico internacional de drogas e organização criminosa. A pena pode chegar a 28 anos de prisão. Em nota, a BH Airport, empresa que administra o Aeroporto Internacional de Confins, informou que está à disposição das autoridades. 3 homens foram detidos hoje de manhã, acusados de sequestrar o gerente de uma joalheria na capital paulista. Os suspeitos já eram monitorados. A ação policial aconteceu na Avenida 23 de Maio, uma das mais movimentadas da cidade. Os suspeitos estavam neste carro roubado. O motorista acelerou quando percebeu que era seguido pela polícia. Durante a fuga, um motoqueiro foi atropelado. Em seguida, o criminoso perdeu a direção e bateu na grade de um parque. Houve troca de tiros e um dos suspeitos foi baleado. Os outros 2 foram presos e levados ao Departamento de Investigações Criminais. De acordo com os investigadores, a quadrilha abordou o gerente pela manhã e o obrigou a vestir um colete com explosivo caseiro falso que estava acoplado a ele. O gerente, que era monitorado e orientado com um celular, teve que ir à joalheria e recolher dezenas de relógios, brincos, correntes e anéis. Mas quando ia entregar aos criminosos, o dispositivo caiu e ele avisou a polícia. 2 armas foram apreendidas e todas as joias recuperadas. Um dos líderes do PCC foi preso num motel na cidade de Cubatão, no litoral de São Paulo. Os policiais chegaram de surpresa para tentar evitar que o criminoso fugisse. Entraram pela garagem do prédio onde Adrian Jefferson Santos Lima, de 25 anos, conhecido como Pelicano, estava com uma mulher. A prisão foi na quarta-feira. Com passagens por tráfico e roubo, ele era considerado foragido desde setembro de 2017. Pelicano representa o PCC na comunidade Vila dos Pescadores, em Cubatão. De acordo com a polícia, ele se hospedou no motel ao perceber que havia uma operação na comunidade em que morava. Santos pretendia permanecer escondido até o fim dos trabalhos da polícia. Além de Pelicano, 291 pessoas foram presas. A polícia de Belo Horizonte apreendeu hoje meia tonelada de fios de cobre que haviam sido furtados e eram comercializados livremente. 4 suspeitos foram presos. Um dos alvos da operação foi este ferro velho de Belo Horizonte, onde a polícia encontrou grande quantidade de fios de cobre e telefonia, sem origem comprovada. Parte do material já estava pronta para ser derretida. O dono do lugar, de 62 anos, tem 9 passagens por receptação e foi preso novamente. O proprietário de um outro depósito também foi detido com uma pistola de uso restrito. Mais 2 suspeitos de revender cabos roubados estão entre os presos. No total, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. De acordo com a polícia, só este ano são quase 300 ocorrências desse tipo em BH. No início da semana, a ação de bandidos deixou um posto de saúde sem luz e quase 1.000 doses de 15 tipos de vacina acabaram perdidas. As manchas de óleo no litoral do Nordeste já atingiram 99 locais de 8 estados. Tartarugas e aves foram encontradas mortas. As manchas negras de piche surgiram no início de setembro. A poluição já atinge 99 pontos em 46 cidades do litoral de 8 estados do Nordeste. O IBAMA diz que é petróleo cru e que a substância não foi produzida no Brasil.
O óleo já afetou ao menos 9 tartarugas. 7 delas morreram. Coitadinha, cara, coitadinha. Aves também foram encontradas mortas. A recomendação do IBAMA é que, nestes casos, a população acione os órgãos ambientais competentes para que os animais sejam avaliados antes de serem devolvidos ao mar. Até agora, não há sinais de que peixes e crustáceos estejam contaminados, mas o Instituto recomenda que banhistas e pescadores não tenham contato com o óleo. O IBAMA pediu apoio à Petrobras para limpar as praias. A origem do material encontrado ainda é desconhecida. O que se espera é uma urgente ação das autoridades brasileiras para descobrir a origem dessas manchas, além de conseguir tirá-las através de produtos químicos que a Petrobras sabe muito bem utilizar. Trata-se de um crime ambiental grave que não pode passar em brancas nuvens. Vamos saber agora como fica o tempo em todo o Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. A primavera chegou essa semana trazendo chuva em boa parte do Brasil, inclusive onde não chovia há muito tempo. É o caso de Belo Horizonte e Brasília, onde a tão aguardada chuva apareceu. Os moradores aproveitaram para registrar a chuva depois aí de mais de 100 dias de seca total. Essa chuva trouxe um alívio aí para o ar. As pancadas continuam, pelo menos até domingo em Brasília, inclusive tem chance de granizo. E mesmo com chuva, as temperaturas seguem altas, máxima de 28, 29 graus. As chuvas vão se espalhar amanhã, mais uma vez, por todo o norte aqui do Brasil, passando pelo centro-oeste até áreas aqui do sudeste. E é no sudeste que é esperado aí o maior volume de chuva. O tempo fica bastante carregado entre o Espírito Santo e o extremo norte aqui do Rio de Janeiro. Tempo encoberto, com garoa, aquela chuva fina também, por todo o litoral paulista. Agora, na capital paulista, já não tem mais previsão de chuva, mas o tempo continua mais encoberto, nublado amanhã. No sábado que a gente começa a ter aberturas de sol e até segunda-feira o sol volta a brilhar com tudo e também volta a esquentar, máxima de 28 graus, mas até lá, final de semana, tempo firme e friozinho. No sábado não passa de 21 graus. Agora no Rio de Janeiro, o tempo fica bastante úmido, carregado, instável amanhã, pancadas de chuva durante todo o dia. No sábado a chance de chuva é menor e faz frio, máxima de apenas 22 graus para os cariocas. No Espírito Santo, em Vitória, a chuva não dá trégua, chove o dia todo amanhã. No sábado, a mesma coisa, máxima de 26 graus. Agora, em Salvador da Bahia, sim, muito sol e calor aí de 30 graus. E o tempo fica seco, firme, ensolarado por todo o nordeste aqui do Brasil, pegando a faixa leste do Pará, Tocantins, norte de Goiás e extremo norte de Minas. Além do sol, vai estar quente, viu? A máxima chega em Palmas aos 36 graus, faz 33 em São Luís e 29 em Natal e Recife. Tempo firme, o sol brilha o dia todo também, desde o Mato Grosso do Sul, pegando o interior de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, madrugada ainda vai ser fria e gelada, mínima de apenas 12 graus, máxima de 22. Em Floripa, a máxima também é de 22 graus. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você. Te vejo amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Faltam 3 meses para o início do verão e com ele o período de chuvas em São Paulo. Há muitos anos, essa época é a mais temida para quem mora em regiões de alagamento. Quem chega em São Caetano hoje, no ABC Paulista, encontra as ruas assim, sequinhas e aparentemente sem problemas. Mas é só o tempo fechar que vem junto a preocupação. Esses vídeos feitos pelos moradores da região mostram como fica o bairro quando chega a época de chuva. Os temporais castigaram a cidade, como mostrou a repórter Caroline Rosito no mês de março. Essa rua aqui em São Caetano, uma das regiões mais atingidas pelo temporal, está interditada, tomada pela lama e muita sujeira. Em toda a região metropolitana, 13 pessoas morreram vítimas das chuvas. 6 meses depois, os moradores, cansados dessa situação, ano após ano, pedem ajuda.
Essa aqui é a rua Major Aderbal de Oliveira, que é uma das mais atingidas pelas enchentes aqui na cidade de São Caetano do Sul. A indignação dos moradores é tão grande que um morador dessa casa colocou aqui no muro da residência uma comparação da altura em que a água chegou em 2008 com a altura em que ela chegou em 2019. Aqui pela rua, a gente encontra nas casas também vários cartazes em tom de revolta com as constantes enchentes. O principal vilão apontado por eles é o córrego do Tamanduateí, que passa pela região. Está sujo, tem muito lixo no seu leito e dependendo do tanto de chuva que vem, a água sai. Não tem para onde correr, ela vai sair do rio e nossas casas estão no meio do caminho dela. Uma volta rápida pelo bairro e encontramos várias histórias parecidas. No último alagamento, um morador em situação de rua morreu afogado depois de ser arrastado pela água. A Rose foi quem encontrou o corpo. 6 horas da manhã, a água aqui dentro estava represada, minha água na cintura. Quando eu cheguei aqui, tinha um corpo boiando aqui, ó, na lixeira. Em nota, a Prefeitura de São Caetano disse que as famílias que foram prejudicadas e comprovaram tiveram a isenção de 3 meses de IPTU e que tem trabalhado para a prevenção de enchentes. O maior problema é que essa situação é antiga e o investimento nessa área é insuficiente. Na capital paulista, o valor direcionado às enchentes aumentou 71% de 2018 para esse ano, de 375 milhões em 2018 para 664 milhões em 2019. Apesar disso, o recurso ainda é 23% menor do que os 736 milhões de reais disponibilizados em 2015. Além disso, 80% das obras prometidas para 2019 sofreram atraso. Em uma das regiões que mais sofrem com os alagamentos, desde 2017 um enorme piscinão é feito. A previsão de entrega da obra é para abril de 2021, ou seja, pelo menos mais 2 verões de dor de cabeça. No começo desse ano, casas ficaram alagadas e a parede de um prédio cedeu. Muitos moradores e comerciantes do bairro improvisam barreiras. Deu a tarde, começou a escurecer, a gente já guarda tudo, os clientes somem tudo, ninguém para mais aqui na rua, porque a rua alaga, cobre até um carro. Isso aqui, na verdade, enche, já morreu até gente afogado aqui. A Prefeitura de São Paulo disse em nota que trabalha para reduzir as áreas de alagamento da cidade com as construções dos piscinões, além de investir em ações de zeladoria e limpeza nos córregos e bocas de lobo. Um forte terremoto de 6,5 graus de magnitude atingiu a ilha de Maluku, na Indonésia, na manhã de hoje. Pelo menos 20 pessoas morreram e mais de 2.000 tiveram de buscar refúgio em abrigos temporários. Várias construções desabaram, incluindo uma ponte, um hospital e uma universidade islâmica na cidade de Ambon. Uma casa também pegou fogo após o tremor. Segundo a Agência de Meteorologia e Geofísica da Indonésia, não há risco de tsunamis. E outro terremoto atingiu a cidade de Istambul, na Turquia. Parte de uma mesquita desabou e escolas precisaram ser esvaziadas. O tremor de magnitude 5,7 na escala Richter sacudiu prédios e assustou moradores. 8 pessoas ficaram feridas. Foi divulgado hoje o relatório escrito pelo oficial da Agência Central de Inteligência, a CIA, que fez a denúncia anônima sobre a ligação de Trump para Volodymyr Zelensky. Veja na reportagem da correspondente Luciana Camargo. Segundo o informante, um oficial da inteligência americana, que não teve o nome revelado, ele ouviu relatos de vários agentes do governo dos Estados Unidos que sabiam que Donald Trump estava usando o poder para defender assuntos pessoais. No relatório, o denunciante diz que, durante o telefonema para o líder ucraniano, o presidente americano não só pressionou para investigar Joe Biden, principal pré-candidato democrata,
como também envolveu no caso o advogado pessoal dele, Rudolph Giuliani. A colaboração do procurador-geral William Barr também foi citada. Além disso, o oficial afirma que Trump usou seu poder para pedir interferência da Ucrânia nas eleições de 2020 e que a Casa Branca tentou bloquear o acesso à conversa porque sabia que o conteúdo era comprometedor. Hoje, em uma rede social, Trump disse que o informante anônimo relata fatos narrados por terceiros, o que chamou de fake news, e mais uma vez disse que a situação é uma caça às bruxas. Ao prestar depoimento no Congresso, o diretor interino da CIA, Joseph Maguire, disse que o informante agiu de boa fé e fez a coisa certa, seguindo a lei. Foi a denúncia anônima que fundamentou a abertura de um processo de impeachment na Câmara dos Deputados contra o presidente Donald Trump. Se o inquérito for aprovado, o processo segue para o Senado, onde vai precisar do aval de 2/3 dos parlamentares. Em uma entrevista na noite de ontem, Joe Biden disse que o comportamento de Trump viola a Constituição e que acredita na capacidade do Congresso em lidar com o caso, que o desafio dele é apenas vencê-lo nas próximas eleições. Na polêmica ligação telefônica para Zelensky, Trump pede para o líder ucraniano apurar se Joe Biden interrompeu uma investigação de corrupção em uma empresa de gás ucraniana onde o filho dele, Hunter Biden, trabalhava. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. A França amanheceu de luto. Morreu hoje, aos 86 anos, o ex-presidente Jacques Chirac. Veja na reportagem do correspondente Luciano Júnior. Assim que a notícia chegou ao parlamento, o presidente da casa pediu um minuto de silêncio. Bandeiras da França ficaram a meio mastro. Jacques Chirac morreu neste apartamento rodeado pela família e de maneira pacífica. As causas da morte não foram divulgadas. Jacques Chirac nasceu aqui em Paris em 29 de novembro de 1932 e foi aqui na capital francesa que ele fez praticamente toda a sua história política. Parte dela veio deste palácio, o Hotel de Ville. Aqui ele foi prefeito durante 18 anos e só saiu para assumir o cargo mais importante da França, o de presidente. Jacques Chirac ocupou a presidência entre os anos de 1995 e 2007. Representava a direita francesa, porém, por influência de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, se deixou seduzir por princípios liberais. Em seus mandatos, 3 ações ganharam as manchetes do planeta. Quando afrontou os Estados Unidos, se negando a entrar na guerra contra o Iraque, quando reconheceu o envolvimento da França no Holocausto e também quando foi pioneiro em 2002 na cidade de Joanesburgo a levantar uma questão tão discutida nos dias atuais: os efeitos do clima no planeta. Nossa casa está pegando fogo, a Terra e a humanidade estão em perigo e todos somos responsáveis. Então, acho que é hora de abrirmos nossos olhos. Em um pronunciamento, o presidente francês Emmanuel Macron disse que o país perdeu um chefe de Estado que todos amavam e que soube representar a França em assuntos complexos e de diversidade. A prefeita de Paris disse que Chirac será o eterno prefeito da cidade. Este jornalista que acompanhou a trajetória de Jacques Chirac conta que a lembrança que fica é a de um homem humanitário. Ele mantinha o interesse nas conversas, mesmo com quem não conhecia. Ele tinha uma proximidade incrível. Para o vereador e ex-deputado federal na França, Eduardo Sibert, que é brasileiro, o carisma de Chirac era mesmo seu cartão de visita. Eu acho que, de uma forma geral, ele teve uma posição relativamente equilibrada, um humanismo que foi bem sentido pelos franceses e que isso eu acho que todo mundo guarda na memória e no coração. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. E agora o esporte. Após a eliminação do Corinthians na Copa Sul-Americana, o presidente André Sanches garantiu Fábio Carille no comando da equipe. Já Rogério Ceni no Cruzeiro e Cuca no São Paulo não resistiram aos tropeços do Campeonato Brasileiro.
Cuca não é mais técnico do São Paulo. O comandante deixou o cargo após a derrota para o Goiás por 1-0 no estádio do Morumbi. A decisão foi tomada pelo próprio treinador. Desta vez, o presidente Leco e o diretor Raí até convenceram o comandante a ficar, mas ele estava irredutível, alegando que não conseguiu fazer a equipe evoluir. Eu gosto de marcação alta, marcação na frente, time rápido. Não gosto de time que tem amorosidade em construir jogadas. Às vezes é importante, mas muitas das vezes você ser mais objetivo, que é como eu gosto. E infelizmente o meu estilo não casou com o estilo do São Paulo. E isso aí é a falta do padrão de jogo que tanto é falado. Outro motivo que pesou para a saída foi ser xingado pelos torcedores. Eu não vou culpar aqui ninguém, porque não deu certo o meu trabalho. É a primeira vez em todos os clubes que eu trabalhei no futebol que eu fui xingado. É a pior coisa que existe. Dói demais. Até dei risada de um cara que me chamou de cabelo de boneca. Quem também não está mais empregado é Rogério Ceni. Logo depois desse empate de 0-0 contra o Ceará, ele foi cobrado pelo zagueiro Dedé por não ter escalado o Thiago Neves. Sem clima com o elenco, foi demitido depois de 46 dias no cargo. Vai até domingo, na Hípica Paulista, o tradicional campeonato de saltos indoor. A repórter Caroline Niquirito esteve por lá. Aqui são quase 30 anos de história. E o Campeonato de Saltos Indoor da Sociedade Hípica Paulista reúne os grandes nomes do hipismo nacional e internacional. Agora, as estrelas que não conseguem competir também não abrem mão de prestigiar o evento. O Marlon Zanoletti é um deles. Ele faturou uma medalha de ouro histórica para o Brasil no salto individual. E também foi medalhista de ouro no salto por equipe no Pan-Americano de Lima. Mas este ano não vai competir. Semana que vem a gente tem um evento muito importante em Barcelona, que é a final das Copas das Nações. O Brasil classificou para essa grande final e nossos cavalos estão se preparando para ir para lá. Então, infelizmente, não tivemos como vir fazer os dois. O companheiro dele, que também fez parte da equipe de saltos, é o Pedro Venes. Ele é prata da casa e começou a treinar na Hípica Paulista quando tinha 3 anos de idade. Eu acho que o indoor é o evento mais esperado do Brasil, com certeza. Desde pequeno sempre foi a competição que eu mais gostei de competir aqui no Brasil e sempre que eu tenho a oportunidade, mesmo morando fora, eu venho. O Campeonato de Saltos Indoor da Sociedade Hípica Paulista vai até o próximo domingo e conta com o apoio da Rede TV. Agora uma imagem inusitada. Uma mansão centenária foi transportada de barco entre 2 cidades no estado americano de Maryland. A casa de 3 andares viajou cerca de 80 quilômetros pela Baía de Chesapeake em uma barcaça. A mansão histórica de Galloway, construída em 1760, pertencia a uma família tradicional da cidade de Easton. O novo proprietário, Christian Neely, adquiriu o imóvel por aproximadamente $1 milhão e decidiu levá-lo ao município de Queenstown, onde vive com a família. Segundo Neely, a mansão deverá ser transformada em um asilo. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.